Olá a todos, você está no Estudos Históricos e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a formação das cidades-estado, focando ainda mais ali nas cidades-estados gregas, que foram ali o berço da civilização ocidental em termos culturais como um todo. Vamos dar uma explanada no que é uma cidade-estado para a gente entender um pouco mais o conceito e depois a gente vai focar aí um pouquinho mais nos gregos, tá? Mas antes de tudo, peço para que você se inscreva nesse canal, deixe sua curtida, seu comentário, ative o sininho de notificações e também nos siga em outras redes sociais. Temos o Facebook, Estudos Históricos, e também o Instagram, Estudos Históricos, que a gente faz ali publicações frequentes, diárias mesmo, nessas outras redes sociais. Enfim, você vai estar gostando de estar com a gente aí nas mais diversas plataformas. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Uma cidade-estado é uma entidade urbana independente com seu próprio governo e autonomia. Essa designação era comum na antiguidade, especialmente na Grécia Antiga, onde cidades como Tebas, Atenas e Esparta se destacaram. Posteriormente, as cidades-estado e suas associações mútuas desempenharam um papel significativo na Península Itálica. Por exemplo, as repúblicas de Gênova, Pisa, Florença, Amalfi e a mais célebre de todas, a de Veneza, destacaram-se nesse contexto. O mesmo fenômeno pode ser notado também na Alemanha, com a Liga Hanseática medieval, sendo Hansa um termo do alemão antigo que significa liga. Na Alemanha moderna, há 3 cidades que frequentemente são erroneamente classificadas como cidades-estado: Hamburgo, Berlim e Brema. Apesar de não estarem vinculadas a nenhum tipo de província ou subdivisão do país, elas ainda estão sob domínio da República Federal da Alemanha, ou seja, não são independentes totalmente, como uma cidade-estado corretamente deveria ser considerada. Atualmente o termo também é utilizado para descrever algumas cidades que se tornaram países em miniatura, como Vaticano e Mônaco, que são politicamente autossuficientes e independentes. Na Ásia, Singapura é reconhecida internacionalmente como um dos 4 tigres do Oriente, devido à sua economia robusta, e é também uma cidade-estado. Além disso, na própria Ásia, Hong Kong e Macau são considerados também cidades-estado por estarem em regiões administrativas independentes especiais dentro da China. No norte da África, Tanger foi uma cidade-estado por um período durante o século passado, após a divisão do Sultanato de Marrocos em zonas administrativas pela França e Espanha, de acordo com o Tratado de Fez de 1912. Tanger recebeu então o status especial. A Convenção de 1923 transformou o status de Tanger em uma cidade internacional, governada por uma Assembleia Legislativa composta por 26 representantes estrangeiros, como os países do Reino Unido, França, Portugal, Espanha, Países Baixos, Itália, Bélgica, Suécia e Estados Unidos. O poder executivo foi confiado ao Comitê de Controle, composto por representantes consulares dos países signatários. O sistema judicial foi administrado por tribunais de juízes de paz da Bélgica, França, Espanha e Reino Unido, enquanto os árabes e judeus tinham seus próprios sistemas judiciais. É comum considerar que a polis, ou cidade-estado grega, surgiu devido a um determinismo geográfico entre os próprios gregos, atribuindo essa formação ao relevo montanhoso da região da Grécia. A ideia era que as dificuldades de comunicação e o isolamento das comunidades humanas tinham levado a essa forma de organização política. No entanto, essa teoria é contestada com base em vários fatos. Em primeiro lugar, em outras regiões igualmente montanhosas, as cidades-estado não se desenvolveram ou fizeram isso tardiamente. Além disso, a polis prosperou em áreas onde a comunicação eram mais fáceis, como na Ásia Menor e na península do Peloponeso. A polis era a marca distintiva de um mundo helênico que estava em ascensão durante o período antigo. Além dos fatores geográficos, foram as circunstâncias históricas, principalmente, que determinaram com que o surgimento dessas cidades-estado fosse bastante avançado com relação ao restante do mundo. Com o declínio da civilização micênica, houve movimentos populacionais em busca dos melhores locais para se estabelecer. Diante de ameaças de ataques externos, as pequenas comunidades se uniram através do processo conhecido como cinecismo. Assim, pequenas localidades se identificaram com um centro. Na Ática, esse centro foi a cidade de Atenas. A estrutura básica de uma polis grega consistia
em uma acrópole, uma ágora, uma cora e uma astei. A acrópole era a mais alta das polis, onde estavam localizados os templos dedicados aos deuses, e ela ficava acima da ágora, que era o centro mais público da comunidade, onde ocorriam mercados, assembleias do povo, etc. A ágora era a praça principal na constituição da polis, geralmente um espaço livre, sem edificações, com mercados, feiras nos seus limites, além de alguns edifícios públicos. A cora, por sua vez, era a parte agrícola, onde viviam camponeses que cultivavam alimento para abastecer a astei, que era a cidade propriamente dita da polis, a parte urbana do local onde as pessoas geralmente costumavam a residir. As cidades gregas, ou cidades-estado gregas, eram compostas por duas partes, uma rural, como já dissemos, a cora, e a outra urbana, que eram separadas por uma muralha para proteção contra ataques de outras cidades, dificultando então o saque dessas cidades. Na polis, a vida era dividida em duas esferas distintas, a privada e a pública. A esfera privada envolvia assuntos como a propriedade, casamento, a família, representado pela casa do indivíduo. Já na esfera pública se manifestava então no espaço urbano, ou político por ser o espaço da polis, e as suas instituições. Essas instituições responsáveis por deliberar e executar diretrizes e regras para a cidade constituíam-se efetivamente como instituições políticas. Em geral, ambas as esferas eram autônomas. Assuntos privados não eram discutidos publicamente e vice-versa. Outra curiosidade interessante sobre a percepção da cidadania pelos habitantes dessas polis é que uma pessoa nascida em Atenas não diria "sou nascido em Atenas", mas sim "sou ateniense". Isso reflete a ligação pessoal com a polis, não se limitava necessariamente somente ao território, mas era profundamente conectada à comunidade. Apesar das particularidades de cada polis, é possível identificar três instituições políticas comuns: a Assembleia Popular, o Conselho Aristocrático e os magistrados. Esses órgãos podiam perceber diferentes denominações de acordo com a polis. Por exemplo, pegando como a gente já está falando de Atenas, a Assembleia Popular era chamada de Eclésia, enquanto em Esparta era conhecida como Ápela. O conselho em Atenas era denominado Areópago, em referência ao local onde se reuniam, a colina de Ares, enquanto em Esparta era chamada de Jerúsia. Enquanto aos magistrados, em Atenas eram conhecidos como arcontes, enquanto em Esparta eram chamados de éforos. As dinâmicas entre as polis gregas eram marcadas em uma variedade de interações políticas, econômicas e culturais. Embora cada polis tivesse sua própria política, haviam alguns assentos comuns que compartilhavam as mesmas. As assembleias populares eram essenciais, onde os cidadãos se reuniam para tomar decisões políticas, discutir questões como o dia a dia e a vida em guerra também da sociedade. Em geral, tudo quase era decidido nessas assembleias. Além disso, os conselhos aristocráticos, compostos por membros da elite da sociedade, desempenhavam um papel consultivo à administração, enquanto os magistrados ficavam encarregados de executar as leis e políticas, também desempenhando um papel crucial. As interações entre elas muitas vezes envolviam alianças em eras de conflitos. As ligas das cidades, como por exemplo, como foi a Liga de Delos, liderada por Atenas, eram comuns e serviam para proteger os interesses mútuos e garantir a segurança coletiva entre as polis gregas. No entanto, rivalidades territoriais e competições pelo poder também eram frequentes, levando a conflitos armados entre as mesmas. Além de tudo isso, as polis gregas trocavam mercadorias, ideias, através de comércio, festivais panhelênicos, como, por exemplo, os próprios Jogos Olímpicos. Essas interações culturais contribuíram para que o desenvolvimento artístico, filosófico e científico da Grécia Antiga, em suma, fosse um dos maiores de todos os tempos. As dinâmicas entre as polis gregas eram complexas e multifacetadas, moldando o cenário político e cultural da época e também aquele que viria por vir a posteriori. O mundo ocidental como um todo hoje ainda reflete muito daquilo que foi cultivado e plantado durante o período das cidades-estados gregas. Bom, em geral esse é um vídeo mais explicativo, introdutório ao assunto. É claro que tem muito mais a se falar. A gente vai ter vídeos individuais sobre cada polis grega, principalmente ali pegando Atenas, Esparta e Tebas, que foram as principais do seu período. Mas no vídeo de hoje é mais isso que eu tinha para falar mesmo.
uma explanação aí, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido construtivo de algum modo. Volto a dizer, se você gosta do projeto, se inscreva no canal, nos siga em outras redes sociais, isso vai fortalecer bastante aqui nosso projeto. Em breve a gente vai ter algumas novidades aí, alguns parceiros entrando também, alguns vídeos em colaboração, vocês vão gostar, então ativem o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do projeto. Do mais é isso, até a próxima e tchau, tchau.